Agora chamamos o terceiro bloco com o assunto de guerra cognitiva, biodefesa e segurança alimentar, grandes desastres e defesa também. Então, passo a palavra para a doutora Gisele. Boa tarde a todos. Eu me sinto muito honrada de estar nessa quarta jornada de prospectiva em defesa, que já se tornou já um marco, né, nos eventos científicos acadêmicos de defesa. E eu venho aqui apresentar para vocês essa linha que é de pesquisa que é recente, é bem nova. Ela não tem nem um mês que foi criada, mas ela é fruto da minha pesquisa de doutorado. Ela foi desenvolvida depois de algumas conversas com o professor André de Carvalho. Então, essa linha ela se propõe a investigar ameaças à segurança nacional e internacional, analisando o uso de tecnologias persuasivas nesse tipo de conflito. O foco dos nossos estudos está na construção de narrativas e na disseminação da desinformação e na manipulação digital, considerando o impacto dos algoritmos, da inteligência artificial e das deepfakes na influência de percepções e comportamentos em larga escala. O professor Dr. Vinícius ele comentou sobre a guerra cognitiva, que ela tem se expandido demais nos últimos meses, nos últimos anos, inclusive, e ela tem tomado uma proporção muito grande em questão da segurança nacional e internacional. O objetivo geral da nossa linha é investigar as formas de ameaças e o impacto dessas tecnologias persuasivas nesse contexto de guerra cognitiva, com foco, lógico, na defesa nacional, na segurança internacional e com o emprego dual, não só na questão militar, mas como na questão civil também. Os objetivos específicos do nosso estudo é analisar os conceitos e as estratégias emergentes da guerra cognitiva com foco nas tecnologias persuasivas. A gente vai conseguir o objetivo geral através desses objetivos específicos, aprofundando o conhecimento sobre o impacto da guerra cognitiva na segurança nacional e internacional, incluindo o uso dual dessas tecnologias, e contribuir com produções acadêmicas e científicas para o desenvolvimento de aplicações práticas no campo de defesa. Tem o nosso líder sênior, que é o professor André de Carvalho, eu como líder de pesquisa, e a pesquisadora Gabriela Nichols, que ela é mestra pela EGN também. As metas para a nossa linha de pesquisa, elas passam por uma implantação do Observatório de Guerra Cognitiva. Esse é um dos grandes objetivos que nós temos para a nossa linha de pesquisa. Esse observatório ele serviria como um grande guarda-chuva, em que os nossos projetos todos estivessem sobreguardados por ele. E esse observatório de guerra cognitiva, ele serviria para o monitoramento e desenvolvimento dessas estratégias voltadas para o enfrentamento das ameaças cognitivas, empregadas por meio do uso de tecnologias persuasivas para a defesa nacional. E, dentro disso, a nossa meta para poder formalizar esse observatório de guerra cognitiva, além de colaborar mensalmente com o projeto Sementes de Futuro, né, realizar a construção de um framework conceitual e metodológico do observatório até o terceiro trimestre de 2025, estamos preparando para isso, iniciar o estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa, órgãos governamentais e especialistas da área até o terceiro trimestre de 2025. Estamos já também buscando essas parcerias. E o nosso objetivo para dar visibilidade aos nossos projetos, né, aos relatórios de monitoramento, é lançar a plataforma digital do Observatório de Guerra Cognitiva até o final deste ano. Isso é um objetivo que nós temos. Nós estamos prospectando pesquisadores, inclusive, se os senhores tiverem interesse, podem mandar um e-mail para o Laboratório de Simulações e Cenários, e a gente vai analisar e vamos começar, então, já estamos começando, né, mas nós vamos implementar essas metas
esse ano para dar a nossa linha de pesquisa. E a gente vai, então, implementar esse observatório com esse foco nessa questão da segurança nacional e internacional. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Gisele. Passo a palavra ao bacharelando Alberto Machado. Para não tomar muito tempo de vocês, né? Boa tarde, fazendo uma breve apresentação. Meu nome é Alberto Machado, sou bacharelando em RI pela Rural. Atualmente sou vice-líder da linha de pesquisa sobre biodefesa e segurança alimentar e vou apresentar para vocês a nossa linha de pesquisa para o ano de 2025. Mas antes de apresentá-la, eu acho que é importante fazer uma contextualização daquilo que é segurança alimentar e a temática do grupo. Então, eu coloquei esse pequeno parágrafo aqui, que é da FAO, né? E ele diz o seguinte, que a segurança alimentar existe quando todas as pessoas, em todo momento, têm acesso físico e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos que atendem às necessidades alimentares diárias e preferências para a vida ativa e saudável. Saindo um pouquinho desse texto mais normatizado, a gente pode estabelecer que a segurança alimentar ela é cumprida a partir de 4 critérios, sendo eles disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade. E o que isso quer dizer? Disponibilidade é quando você tem a materialidade do alimento. Então a gente pode dizer que, por exemplo, no Brasil há arroz. Acesso parecido, mas um pouquinho diferente. A gente pode ter arroz no Brasil, mas ele é acessível financeiramente, fisicamente, ou tem algum bloqueio que te impede de poder adquiri-lo? Utilização. Essa é a terminologia usada pela FAO, mas eu prefiro usar outra que eu acho que é um pouco mais clara, que é preparo e consumo, que é, por exemplo, eu estava comentando no Brasil, né? Arroz e Brasil arroz, né? E no caso, nada vai valer desse alimento se você não for consumi-lo, transformá-lo, dar um uso de arroz para aquele pratinho que a gente come todo dia, né? E estabilidade não tem muito para onde eu me estender, né? Seria quando você tem todos os critérios que eu citei para vocês com estabilidade. Quinto aqui, que também é muito importante para a temática do grupo, que aí já vem do discurso da defesa alimentar. E ele é quando os alimentos estão livres de contaminação, sejam elas intencionais ou não. Eu não vou me estender nessa parte, porque a gente já tem que citar o restante da nossa agenda de pesquisa, tá bom? Um minutinho. Passou. E agora, comentando agora um pouquinho sobre nossos objetivos, né? A nossa linha de pesquisa tem como objetivo analisar questões sobre defesa e segurança alimentar a partir de aspectos da biodefesa e segurança alimentar, sendo isso feito com a finalidade de contribuir com o pensamento estratégico das Forças Armadas e com a formulação de políticas públicas visando a preservação da segurança nacional. Focando mais nesse primeiro ponto, como é que a gente poderia ilustrar isso? Tem uma frase que é atribuída a Napoleão, não dita, atribuída a Napoleão, que diz que um exército marcha sobre seu próprio estômago. E eu acho que ilustra muito bem esse primeiro ponto aqui, que é uma das temáticas do qual a gente toca na nossa linha de pesquisa, que a operacionalidade das Forças Armadas muitas vezes se pauta em algo que muitas vezes é negligenciado na maioria dos discursos de defesa, que é a alimentação. Você pode ter o exército mais bem equipado do mundo, os equipamentos de infantaria, artilharia, blindagem mais modernos que existem. Mas a sua tropa precisa estar alimentada para ela conseguir cumprir uma função. E para além disso, ter moral para cumpri-la. E também, até comentando um pouquinho sobre esse papel da alimentação nas Forças Armadas, que é o que a gente toca na nossa linha de pesquisa com matemática, eu até cito uma frase do Clausewitz, né? Que na guerra até o simples é difícil. E quando você se omite desse simples, que é a alimentação, por exemplo, isso vai tirar um atrito lá na frente e vai te atrapalhar em tudo. Então é por isso que a gente cita essa temática dentro da nossa linha de pesquisa. Aqui eu vou comentar um pouquinho já sobre os nossos pesquisadores, começando pelo Daniel Pérez, o qual está aqui na reunião, né? A nossa lenda. Ele é doutor e é da Embrapa, tá bom? Nossa líder de pesquisa, Yasmin Reis, doutoranda, do programa da Unesp, Unicamp, PUC São Paulo. Ela, imagino que esteja escutando a gente, mas agora está fazendo um translado São Paulo-Rio, então infelizmente não pôde apresentar. Mas se estiver assistindo aqui a gente, já mando logo um grande abraço. O vice-líder, no caso, sou eu. Eu sou bacharelando aqui na Rural, estou no meu último período de Relações Internacionais aqui na instituição. Como pesquisadora, nós temos Samir Scotton, minha eterna chefinha, né? É doutoranda aqui da casa, da IGN.
Pesquisador, nós temos Gabriel Paes, doutorando, mesmo programa da Yasmin Reis. Como assistente de pesquisa, nós temos Carolina Custódio, pós-graduanda da RIC Unipamp, Diego Navia, já graduado na Unesa, Juliana Pacheco, graduanda da UF, e Pedro Milani, mestrando da UFRJ. E agora eu vou tentar apresentar para vocês alguns dos resultados que a gente teve ao longo do ano de 2024, tá bom? Ele se estende para além disso, mas eu só estou focando em três para poder ilustrar para vocês, tá? Então, sobre Semente Futura em Defesa, nós fizemos 9 publicações ao longo do ano de 2024, ou seja, a gente teve no mínimo uma contribuição por Semente Futura de Defesa no ano passado, e a gente tem uma participação muito ativa nele. Então, a gente vê isso com muitos bons olhos para a nossa linha de pesquisa. Para além disso, eu também vou destacar aqui participações em eventos. O primeiro deles que eu posso citar aqui é a Simpósio 2024, o qual aconteceu na UERJ. E nela, tanto o nosso sênior quanto a nossa atual líder de pesquisa, né, fizeram apresentações de trabalhos, publicações de livros e também banca de avaliação. Tá bom? Para além disso, foi até um evento que já foi comentado antes, né? O 19ª edição do KDN, que aconteceu na Escola Naval. Eu e meu grupo, mais um colega aqui meu da Rural, o grande Jeremias Carvalho, que agora está virando mestrando na UFABC, se não estiver errado. Nós apresentamos um trabalho sobre questão de segurança alimentar nas Forças Armadas, a importância desse tema e também um protagonismo de uma instituição que também não é muito comentada, que é a FAS, a Fazenda Aeronáutica de Pirassununga. E aí nós apresentamos um trabalho lá. Aqui temos umas fotos de tanto durante a nossa apresentação, quanto nos preparativos nela, já dentro da Escola Naval. E só por curiosidade, aqui é uma foto da instituição por fora, né, num passeio de barco que nós fizemos lá. Como nossos alvos de pesquisa, eu estou caracterizando três aqui, então eu coloco participação de eventos, e nisso eu posso destacar de novo a KDN, o qual a gente já submeteu um artigo para poder participar nela agora dia 31 de março. Temos eventos em São Paulo e, obviamente, também na Enabed, o qual também não tem uma data ou então um local definido. Publicações e revistas, nós temos várias e também bastante plurais, tanto de instituições de militares quanto civis. Aqui eu destaquei a ESG, EGN, RBED, Austral, REST, Revista Desafios, e também publicações em periódicos, né? O nosso grandíssimo Semente Futuro em Defesa, não pode faltar. O novo, né? Semente de Futuro da Economia do Mar. E também o Policy Brief do Grupo da Economia do Mar e a newsletter do Grupo da Economia do Mar. Já como metas, eu estou destacando três aqui, tá bom? No caso, a primeira delas seria a publicação do livro sobre biodefesa e segurança alimentar, o qual já está escrito. Imagino que já esteja editado, e o que falta mesmo é a publicação. A gente não sabe se vai fazer de maneira online, né, um livro digital, ou então físico, impresso, mas isso a gente ainda vai desenrolar ao longo do ano de 2025 e com certeza vai ser publicado. Semente Futura em Defesa. Eu conversei bastante com a nossa líder, né, a Yasmin, e a gente pensou em poder otimizar as nossas publicações e também aumentar a contribuição dos nossos pesquisadores. Porque até então a gente fazia um modelo que era voluntário, então a gente apresentava que precisamos, tem uma demanda de 3 publicações do Semente Futuro, por exemplo, e as pessoas iam participando, mas nisso às vezes concentrava muitas publicações em uma pessoa, ou então algumas se omitiam. Então, nesse ano, a gente decidiu mudar esse modelo. Criamos uma agenda que já foi pré-estabelecida e pré-acordada. Todos os membros vão participar com, no mínimo, 3 contribuições de Semente Futuro e Defesa esse ano. E também está de maneira bem espaçada. Então, basicamente, no modelo que fizemos, todos vão participar, como já disse, com um bom número de contribuições, e vai poder publicar um mês, descansar um, publicar um mês, descansar um, e por aí vai até o final do ano de 2025. E também eu mudei um pouquinho o modelo de publicação. Para além do LinkedIn, o qual já é feito por bastante tempo pelo LSC, eu também estou focando em publicar as nossas próprias publicações do CFD no nosso Instagram, o qual a gente está revivendo, renovando e dando um estilo um pouco mais moderno, né? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que está o resultado.
E também nossas reuniões, a gente mudou um pouquinho para esse ano, o qual a gente já estabeleceu que vamos ter no mínimo 10 reuniões ao longo do ano de 2025, e a gente decidiu fazer um modelo que vamos intercalando a apresentação de um membro do grupo e o outro de um convidado externo. Então, a gente já começou agora em março com a apresentação do Gabriel Paes, o qual já foi citado anteriormente, e a esse mês a gente pretende chamar o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, para poder participar das nossas reuniões. Eu espero que ele aceite, uma pessoa que, poxa, eu conheço já tem um tempinho, eu cresci acompanhando ele, então vamos ver se isso acontece. E eu também estou mostrando para vocês esse modelo de como vai ser nossas publicações no Instagram. A gente deu uma modernizada no logo, tornou ele monocromático, algo mais moderno e também mais avantajado para o nosso Instagram, né? Isso aqui são só exemplos, tá bom? Algumas das nossas referências, que utilizamos tanto em publicações de artigos científicos, quanto no próprio Semente Futuro em Defesa. Vou destacar aqui bem rapidinho. Instituições, tanto nacionais quanto internacionais. Então, a gente tem o OMS, FAO, CONAB, IPEA, Embrapa, dentre muitas outras, mas aqui só estou destacando só 5. Autores, tem esse tantão e tem mais ainda, mas aqui eu vou destacar só 2 por questão de tempo, que é o Sérgio Leite e Renato Maluf, os quais os dois são aqui da Rural, eu já tive a oportunidade de conhecer, inclusive o Sérgio Leite ter aula sobre questão de land grabbing, né? E periódicos, a gente cita aqui Reuters, Foreign Affairs, South China Morning Post, Le Monde e G1. Ou seja, a gente está cobrindo o mundo inteiro aqui. No mais é isso. Espero que eu tenha sido claro, espero que tenha sido no tempo e muito obrigado. Obrigada, Alberto Machado. Passo a palavra para o Coronel Luiz Sérgio Lima. Se encontra presente? Olá, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Eu estou com 2 acessos aqui, então meio enrolado com qual que está funcionando. Tá bom, obrigado. Marcelo, se puder me ajudar aí. Essa linha de pesquisa, boa tarde, sou o Coronel Luiz Sérgio, sou do CBMERG, no Rio de Janeiro. Essa linha de pesquisa, ela é relativamente nova, né? Tem 1 ano que a gente começou a conversar, ela foi fruto de uma exposição que eu fiz do comandante Correia. Pode passar. Mostrando, né, as situações que acontecem, né, da minha experiência profissional e das interações que eu tive com as Forças Armadas em diversos eventos, tanto evento real quanto em treinamento. Essa é a contextualização geral do LFC. Agora, eu dei um foco de fazer um panorama grande, né, da Defesa Civil, até para as outras linhas poderem conhecer. Eu fiz a apresentação ano passado, mas foi curta, né? Não tinha a mesma descrição que essa, então eu serei rápido, mas vai dar para captar a alma da apresentação. Pode passar? Primeiro, a gente tem que entender a diferença, né? O que é um evento adverso, o que é um desastre, o cenário vulnerável, que é uma das coisas que dificultam, né, o entendimento e o debate, tá? Tanto no meio, na mídia, no meio civil, quanto às vezes as Forças Armadas com os órgãos de defesa civil, né, nos municípios, estados e até na SEDEC nacional. Certo? E essa lei 14.750, ela deu um novo conceito para desastre. Tá? Se entrarem no Google, vão achar diversos conceitos acadêmicos para desastre. A gente pode dizer que todos estão corretos, né? Eles só abordam o desastre de maneiras diferentes. Pode passar. Não foi. Tá. Sim, em relação ao desastre, tem que entender duas situações que geram o evento em si. A vulnerabilidade, né, daquele ambiente. Não, anterior. A vulnerabilidade do ambiente onde ocorre o evento adverso. O evento adverso é todo evento que acontece, né? E a chuva pode ser um evento adverso, mas a grande chuva é o nosso problema, né? A chuva, a garoa, não seria um problema necessariamente. E quando esse evento adverso encontra um ambiente vulnerável,
e que não possui uma resiliência adequada, a resiliência de poder retornar, né, àquele estado inicial. Meio que capturado mesmo da engenharia, dos materiais e tudo mais. Tá? Então, a gente tem que saber como reduzir a vulnerabilidade para poder aumentar a resiliência local. Pode passar? Dentro do que eu falei em relação aos conceitos, né? Até 2012, mais ou menos, quando foi editado o COBRAD, a gente tinha um entendimento do general Castro, do general médico Castro, tá? do EB. E era dividido por desastres, eles podiam ser tecnológicos, naturais, biológicos, sociais, e alguns exemplos que temos aqui. A partir do COBRAD, de 2012, né, que é o marco legal da nova legislação da 1208, dividiu só entre natural e tecnológico esses subtipos, né, de acordo com o evento causador, geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico, às vezes se confunde com meteorológico, o pessoal acaba fazendo confusão às vezes, e o biológico. E para o tecnológico, de substância radioativa, produto perigoso de modo geral, incêndios urbanos, obras, transporte de passageiros. Aí já fala assim, mas eu sempre escuto falar que o desastre só tem a ver com mudança climática. Então, estão contando errado para vocês. Tá? O desastre ele pode ter diversas origens. Então, se a gente pegar tanto a base de Castro quanto a base do COBRAD, o desastre não é só de origem natural, não é só mudança climática. Tá? Isso é uma falha, às vezes, de interpretação e um excesso de repetição desse termo. Tá? A gente tem desastres tecnológicos muito graves e que, às vezes, a gente não se preocupa e ele pode até ter sua origem num desastre natural. Tipo, um movimento de massa que atingiu o reator nuclear, algo assim, que teve origem lá no natural, com movimento de massa, e acabou virando um tecnológico que a gente chamaria de desastre seguinte. Tá? Pode passar. Não foi para mim, não. Tá. Aí aqui está um panorama dos riscos de desastre que tem no mundo. Se a gente olhar assim, mas no Brasil acontece desastre pra caramba, sempre tem muito desastre, né? Esse índice de risco, né, de percepção do risco de desastre, não. O Brasil tem risco baixo. Mas se a gente tiver uma chuva, como foi na região serrana, né, em 2011, morreram quase 1.000 pessoas. Né? Então a gente tem muito desastre, tem um risco muito alto. Então, efetivamente, para análise de risco, não há. Tá? Porque tem outros tipos de mecanismos, né? Outros eventos que são muito mais deflagradores de desastres de grande magnitude. Pode passar? Tá. Aí, quando a gente fala de clima, né, que seriam os climatológicos ou meteorológicos, hidrológicos, a gente consegue botar nesse grupo todo. Aí sim, a gente tem uma grande gama de desastres que influenciam e que aparecem muito para a gente. Né? A gente tem as migrações populacionais com desastre, a gente tem problemas de alimento, como a gente viu agora há pouco, né? O acesso à água potável também, tem fenômeno meteorológico muito acentuado, né? Que pode ser de tornado, tufão, né? Furacões, chuva excessiva, que causam problemas. A gente tem doenças, né? Pelo clima, né? Pela seca, pela estiagem. A gente pode ter doenças também biológicas, né? E as pandemias, que a gente teve da Covid agora há pouco tempo, e os conflitos bélicos, né? Que podem gerar na busca do acesso ao recurso natural, que também já entra na questão até geopolítica. Tá? Aqui alguns desastres no mundo, tá? Para poder expor. Sim, aí a gente tem uma das conversas que eu tive com o comandante Correia em relação ao terremoto de Lisboa, né, que à época a gente teve até impactos na costa do Nordeste do Brasil, né, com, vou falar assim, um mini tsunami, né, mas chegou, teve onda que veio de lá para aqui. Aí teve o Cumbreveja há pouco tempo, que a preocupação era se ele teria algum tipo de impacto para o Brasil também. Né? Mas alguns desses aí, o Brasil e as Forças Armadas podem ser chamadas a operar na Força de Paz, né? Via ONU. Pode passar.
Aí foi aí. Ah, tá, Brasil, tá. Sim. Aí no Brasil a gente tem um tecnológico muito famoso, que é o Césio 137. Não morreu muita gente, graças a Deus, mas a gente teve um grande número de afetados e causou um transtorno local na cidade, em Goiânia, muito grande. E em Santa Catarina a gente também teve muito grande, lá em Blumenau. O Rio de Janeiro foi a região serrana, 900 mortos, e afetou toda a região, porque a gente pegou a bacia hidrográfica toda, então você tem toda aquela região afetada. Tem barragens de Mariana e Brumadinho, que até hoje a região sofre os efeitos, Brumadinho principalmente, a questão do Rio Doce. Pode passar. E aí eu não sei se o Atlas Digital é disponível se quiser acessar. Só para a gente ter ideia, a questão de dano humano, entre 2012, quando foi a edição da lei, 2008, que está vigente, já tem 1.806 óbitos computados oficialmente. Menor a quantidade de pessoas desalojadas e desabrigadas, feridos e enfermos e afetados. 184 milhões, quase a população total do Brasil, obviamente não ao mesmo tempo, no mesmo local, mas ao longo desse tempo você gera uma grande população de afetados. Você tem uma perda funcional, às vezes, uma perda econômica, uma perda social dos feridos e enfermos. Tem a questão de tratar desalojados e desabrigados, que perdem residência, tem que ser deslocado para um outro local. E tem população que nunca mais voltou para a sua área de habitação original. Sem falar nos óbitos. Se a gente pegar 2011, como foi no slide anterior, foi metade disso. Só em 2011 foi metade desses óbitos aí, durante 10 anos. Mas é um problema muito sério para o Estado poder controlar e poder administrar. Pode passar. Aí, vamos para a parte do contextualizar por que a gente a importância dessa linha de pesquisa junto ao LSC. A Defesa Civil seria o órgão que trata de desastres, tanto na União, Estado e município. A lei prevê que cada município tenha seu órgão de defesa civil, cada Estado tem o seu, e a União tem o nacional. Tá? Eles são independentes, mas trabalham em articulação, integração e cooperação. E o objetivo da defesa civil é reduzir, mitigar, prevenir e, nos casos quando ocorrer o desastre, agir para poder atender a população na assistência humanitária, assistência médica e outras coisas. Tá. Aí a gente chega na parte em que as Forças Armadas no laboratório se encaixam em tudo que eu falei até agora. Se a gente observar tanto alguns trabalhos acadêmicos, alguns seminários, eventos estão tendo pelas Forças Armadas e na mídia, elas têm sido cada vez mais empenhadas nesse tipo de missão. Tá? Tanto se for, como falei, no desastre de migração, alguma coisa, conflito bélico, quanto desastre oriundo, tanto natural quanto tecnológico de um modo geral. Brumadinho e Mariana, as Forças Armadas estavam lá. Agora esteve Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, as Forças Armadas estão lá. Pega lá na migração de Pacará, as Forças Armadas estão lá. Então, assim, ela está sendo constantemente solicitada para poder apoiar. Só que, muitas vezes, ela é chamada apenas a apoiar com a logística humanitária. As Forças Armadas, muitas vezes, acabam fazendo um grande esforço logístico para atender a demanda de suprimento e transporte. Mas é só isso que ela pode fazer? É só com isso que ela pode monitorar, se preocupar? Ou tem mais coisas que ela pode atuar também? Pode passar. Essa aqui é a Mandela da Proteção e Defesa Civil, onde a gente tem o antes do desastre, que é o gerenciamento do risco, e o depois do desastre, que é o gerenciamento do desastre. Então, dentro desses temas, prevenção, mitigação e preparação é o antes. Nós estamos aqui fazendo o quê? Preparação. Estamos conversando a respeito de desastre para que, em algum momento, as forças possam se preparar melhor para desastres futuros, captando as sementes e, assim, estarem melhor na resiliência. E, no caso do gerenciamento do desastre, como eu falei, ela pode atuar
na parte de resposta no socorro e assistência humanitária, ou até em construção, reconstrução, né? Fazendo ponte e outros aparelhos públicos. Pode passar. Então, aí aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Do antes, o momento do impacto, que a gente chama, que é o desastre, e o pós. Essas são algumas atividades que ocorrem tanto da gestão do risco quanto do gerenciamento do desastre. É possível visualizar a participação das Forças Armadas em algumas delas? Eu acho praticamente em todas. Mas, para isso, ela tem que o quê? Observar, né, quais as sementes que estão acontecendo, quais são as possibilidades. Por exemplo, plano de contingência e matriz. É preparação. Cabe a cada ON fazer o seu plano de contingência, tanto para a ação de resposta quanto para a autoproteção? Sabe? Todas já têm? Não sei. Mapear, ajudar no monitoramento, tudo isso ela pode fazer. Aí a gente vai, para cada tipo de ação dessa, buscar quais seriam as sementes de futuro que se enquadram e que seriam relevantes para grandes desastres ou até para os desastres mais comuns ou de menor monta, onde a força seja impactada. Pode passar? Sim. Objetivo. Tinha uma lista de outros objetivos, mas eu fiquei com esse, assim, como a linha nova, e eu entendi que talvez haja essa carência, por que não a gente ter uma referência para as forças, né, quando se fala de defesa, na temática proteção, defesa civil e busca de semente? Né? O laboratório para ser, né, a gente trabalha buscando semente, faz o cenário prospectivo, e a proteção defesa civil é o tema da linha. Então, não pode ser uma referência acadêmica e até na formulação de protocolos e colaboração. Pode passar? E daí se desdobram os outros objetivos menores. A linha de pesquisa, como eu falei, ano passado, quando a gente começou, tinham 3 pessoas, né? Era o coronel José Roberto do Exército, o agora promovido contra-almirante Leonardo Braga, e eu. Estou finalizando o mestrado. E ao longo do tempo a gente não fez ainda, com uma discussão ao longo do ano, como buscar pessoas no LFC. As pessoas vieram chegando até nós, alguns outros integrantes do LFC, mas a gente tem 3 maneiras de entrar para a linha de pesquisa. Quem já é do LFC e quer a linha, aí vai fazer a prévia da capacitação de defesa civil, que você não conheceria nada do tema. Quem já é da defesa civil e tem a comprovação, vai fazer a comprovação junto aos cenários de semente. E quem não conhece nenhum dos dois vai fazer a questão da avaliação completa para poder entrar na linha de pesquisa. E a gente está captando, né, vai passar agora a captar mais membros, que eu acho que entre 10 e 12 seria um número para a gente poder agora efetivamente começar a trabalhar melhor e mais graduando, né? Israel está finalizando aí, então vai deixar de ser graduando. Então, assim, pelo menos tem mais uns 2 graduandos para poder ajudar no nosso objetivo de 2025. Pode passar? Em 2024, no nosso comecinho, né, a gente conversou bastante. Com a ligação. Coronel. Estou finalizando. Aí, novos membros de 2024 e a participação, a gente fez uma publicação e tem uma na espera para uma próxima edição já com o Bernardo. Pode passar? É que eu estou pelo telefone aí, quando toca aqui, cai tudo. E as nossas metas de 2025? Pode parecer assim, audacioso, né? Pode parecer metas grandes, mas algumas são burocráticas, né? E outras são acadêmicas. Efetivar a entrada no CNPq, participar do projeto da semente, captar de 3 a 5 novos membros, pelo menos um artigo na temática, um repositório dos materiais, fazer um seminário, que aí já conversei com o Comandante Correia, como a gente conseguiria fazer, né? Seria online, seria para todos os integrantes do laboratório, seria aberto ao PPG e outros, para fazer isso que eu falei agora, de forma resumida, forma estendida, até como o outro grupo, né, fez
mas não dessa forma. A gente já tem essa estrutura, né, porque já é um curso que a gente tem esse material. O webinar, talvez, em conjunto com as LPs queiram, para poder cada um entender como é que a gente interage, cooperar com outras instituições acadêmicas e apoiar, né, na referência assistentes da IGN e desejam saber mais sobre a temática dos trabalhos de dissertação, tese e até o graduando focado em escola nova. Referência à Constituição, a Lei de Defesa Civil, o livro branco, a Política e Estratégia Nacional, ou seja, na moda, né? E, internacionalmente, o Marco da Ação de Sendai, que é o da ONU, que está vigente até 2030. Daqui a pouco eles devem estar começando a elaborar uma nova legislação. Pode ir? E eu agradeço a todos pela audiência. Passa a palavra à banca composta pelo Dr. André Carvalho, da FEI São Paulo, Coronel Dr. José Roberto, da Escola Superior de Defesa, e o Dr. Marcelo Pio, da Confederação Nacional da Indústria. Todos presentes? Sim, todos presentes, André. Você vai por letra alfabética, né? André ajuda. Bem, boa tarde, né, colegas. Amanhã eu vou ter a satisfação de conhecer quem puder pessoalmente lá na EGN. Estou na LSC há 5 anos. Primeiro ano, o 6º, né? Foi meramente como ouvinte, né? Foi a partir de 20 realmente que eu comecei. Então é uma satisfação estar aqui novamente no encontro, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, são só comentários, todas as apresentações foram muito boas, não tem aqui nada, nenhuma sugestão de melhoria, não tem aqui nenhuma opinião, talvez que seja mais no conteúdo e nem na forma. A primeira, a professora Gisele, né, a doutora Gisele, eu tenho uma grande satisfação de estar próximo a ela. Eu sou pesquisador sênior, né? É uma pesquisa que a doutora Gisele ela tem uma grande paixão, um grande conhecimento muito profundo sobre o assunto. A iniciativa dela de abrir essa LP, eu entendo que é extremamente oportuna, como ela mesma disse, né? Com muita propriedade. A própria NATO já tem toda uma área, né? Então ela está mais do que em linha com o que está sendo pesquisado no mundo. E essa é uma área que eu também tenho pesquisado, e eu entendo que ela conseguiu explanar muito bem na fundamentação, na contextualização dela. O objetivo, né, ela também explicou muito bem, e a meta dela é uma meta que merece assim todo o reconhecimento, né? Montar um observatório de guerra cognitiva vai ser usado, mas vai ser de grande valia, não só para a LC, como para o Brasil, tá? Porque não tem. Tá? Então, é algo bem interessante. A apresentação do Alberto ela foi didática, né? Foi, se você pegar assim, uma apresentação, ela foi assim, perfeita em tudo, né? Nas definições, então, que ele veio explicando, na contextualização, foi assim, excepcional. Tá? Foi excepcional. Né? Objetivo bastante interessante, e o que me destaca ali para mim, tá? É a participação deles, né? Eu também conheço o Felipe Figueiredo, né? Do podcast, eu esqueci o nome do podcast dele, mas é um podcast de política internacional. Então, se você conseguir que ele participe, aí até eu vou querer participar como ouvinte, porque certamente o trabalho de vocês é excepcional, e aí vai só abrilhantar o trabalho de vocês. A publicação do livro vai ser, assim, realmente vai coroar o trabalho de vocês. Tem a opção de fazer ele digital e físico, né? Alguns livros merecem ter o físico, né? Porque o digital é uma coisa interessante, mas vale aí a discussão de alguns livros que você já tem casos, né, que você comprou da Amazon e a Amazon depois tirou do seu
Kindle, porque simplesmente ele perdeu. Mas aí é outra conversa, nós temos que outra pauta. Luiz Sérgio também, né, foi literalmente uma aula. Né? Sérgio, e agora ele deu uma aula. Então, ele conseguiu, na contextualização dele, deixar bem claro ali os impactos que existem de grandes desastres. Né? Ele deixou bem claro ali a diferença entre desastres, que né, você pensa em desastre, pensa só que são naturais, mas não. Né? Tem desastres que são humanos, e eles, às vezes, são tão ruins quanto os naturais. Né? O único comentário, deixou uma boa definição. Eu entendi que o Luiz Sérgio explicou que é uma LP nova, né? Uma linha, é um grupo novo. Então, ele está esse ano se estruturando, ele botou ali que vai querer se cadastrar no CNPq. Então, está bem definido, está bem definido as metas. Uma ideia, e é uma ideia, né? Talvez concentrar, né, num entregável que pudesse, ano que vem, você mostrar todo o trabalho de vocês, né, num entregável. Né? Alguns processos nós temos que fazer aqui no LC. Né? Então, a Semente Futuro é obrigação. Né? Nós temos que entregar a Semente Futuro. E se pudesse materializar isso em alguma coisa que fosse única, que eu entendo que seu grupo tem muito material, né? No Brasil, atualmente, lamentavelmente, pelo que está acontecendo com a questão climática, lamentavelmente, você vai ter bastante material para estudar no Brasil, né, sobre isso. É isso que eu tinha para falar. Bem objetivo aqui. Obrigado mais uma vez. Devolvo a palavra para a mestre de cerimônia. Obrigada, doutor André. Passa a palavra agora ao coronel doutor José Roberto, da Escola Superior de Defesa. Ele está com dificuldade de áudio. Acho que não se encontra. Não, acho que ele está com Como algum tá problema. Ele se encontra presente. Roberto? Roberto? Tem que colocar ele na lista de membros da colocar na equipe lista de- para ele poder isso. habilitar. José Roberto, já nos ouve? Boa tarde, senhores. Boa tarde, coronel. Boa tarde. Desculpe, eu estava meio offline aí, mas agora estou devidamente autorizado. Muito boa tarde a todos. Parabéns pela excelência do nosso evento. Eu vou ser bem breve sobre a apresentação da colega Gisele. Eu só, na verdade, gostaria de colocar para conhecimento geral de que a nossa Escola Superior de Defesa tem se aproximado dessa temática, né, relacionada a questões ligadas à guerra cognitiva, e nós temos agora já dois anos seguidos recebido a missão de organizar eventos, e vi que nessa linha de pesquisa, que eu diria, ela está, né, se desenvolvendo, não está tão embrionária quanto a minha linha junto com o Luiz aí nos desastres, mas ela já está mais avançada do que a nossa, mas ela certamente se beneficiará dessa aproximação com outras instituições, e a escola aqui está extremamente à disposição para poder realmente se juntar e reforçar esse time. Inclusive, enquanto você apresentava, eu já compartilhei algumas das informações que você colocou ali para o nosso professor Wellington, que veio da Escola Naval, redistribuído aqui para a nossa escola, e é um dos acadêmicos aqui da escola que tem se aproximado dessa temática. Com relação à apresentação do colega Alberto,
numa temática que muito nos atrai, né, ligada à biodefesa, segurança alimentar. Essa já é uma linha muito desenvolvida, né, Alberto? Uma linha que já tem, né, toda a referência aí do professor Daniel Pérez. Eu gostaria apenas de comentar que aqui na escola e próximo ao Ministério da Defesa, nós já temos há alguns anos buscado desenvolver uma das interfaces que toca nessa linha, que é a área de defesa alimentar, né? Então, nós já tivemos a possibilidade de participar de alguns trabalhos na linha de doutorado e mestrado com a Universidade Federal de São Paulo. Então, assim, eu já, de qualquer forma, coloco à disposição que eu posso, de alguma forma, fazer essa ponte. A professora Elke, lá em São Paulo, ela chegou a estruturar uma das linhas de pesquisa do grupo dela, que é ligada à nutrição, para essa temática de aproximação com as Forças Armadas. E, nesses últimos 5 anos, além de um doutorado específico nessa temática, do coronel Jader, veterinário como eu, nós temos também alguns mestrados, e ela contribuiu com a construção da recém-publicada portaria que regulamenta, que regula a defesa alimentar nas Forças Armadas. Então, eu acho que esse aspecto da defesa alimentar é algo que eu acho que soma, né, ao esforço dessa linha, e nós agora, nas Forças Armadas, temos o desafio de sair dessa norma, ou seja, do papel para a ponta da linha, né? Da mesma forma que foi todo o esforço do regulamento de segurança dos alimentos, né, nas Forças Armadas, e que evoluiu, por exemplo, com o programa no Exército do PASA, né, Programa de Auditoria. Nós agora temos esse desafio de fazer chegar a todos os aprovisionamentos essa consciência, né, dos militares, não só em relação à contaminação acidental, que pode acontecer na manipulação, mas também a contaminação intencional, que é o grande foco de atenção desse regulamento de defesa alimentar nas Forças Armadas. Fiquei muito contente de perceber em outras apresentações, mas da linha de pesquisa também da segurança alimentar, o espaço que as linhas nossas têm ocupado no Congresso Acadêmico de Defesa Nacional, que já nos últimos 2 anos é organizado aqui pela nossa Escola Superior de Defesa, né? E colocar realmente à disposição, além do nosso congresso, Alberto, a nossa revista, que foi lançada no ano passado. Então, nós já temos agora aqui na escola a revista de Segurança, Desenvolvimento e Defesa. Então, assim, os produtos dessa linha, não só da sua, mas de todas as outras, a nossa revista está aberta permanentemente para receber contribuições, não só no formato artigo científico tradicional, mas também policy paper, né? E só um pequeno retoque: você sinalizou como uma das metas para esse ano a questão do encontro nacional. Então, esse ano, na verdade, acontece o encontro regional da Associação Brasileira de Estudo de Defesa, e aí são encontros em 5 regiões do Brasil, e no ano seguinte, porque são intercalados, né? A cada 2 anos é um encontro nacional, e no meio do caminho o encontro regional. Então, como tem esse ano 5 encontros regionais aí nas regiões do Brasil, são mais oportunidades até de espaço para apresentação. Sobre a apresentação do nosso colega Luiz, o líder da nossa linha de desastres, eu vou me isentar de fazer maiores comentários, comandante Corrêa, porque assim, eu já discuti essa apresentação com o Luiz, né, ao longo das últimas semanas. Eu só gostaria de ressaltar a nossa necessidade de aprender com as outras linhas, de ter contribuições, de fazer trabalhos, digamos assim, de forma interdisciplinar e transversal com as outras linhas, porque nessa linha de desastres nós temos aí muitos desafios, né, atuais, e temos aí a necessidade, a vontade de que ela realmente possa se desenvolver, se estruturar mais e ser uma linha tão produtiva como as linhas que todos os colegas aí apresentaram nessa tarde. Muito obrigado, comandante. Boa tarde a todos. Obrigada, Coronel José Roberto. Agora passo a palavra ao doutor Marcelo Pio. Obrigado, Marcelo. Bom,
Antes de mais nada, parabenizar as 3 apresentações, não só apresentações muito instigantes, mas completas do ponto de vista, né, de metodologia, de conceito, enfim. Percebe-se que são linhas muito robustas nas suas ideias, né, e nos seus objetivos de concretude ao longo do tempo. Então, parabéns a todos os que palestraram, né, e que apresentaram. Bom, a primeira apresentação, quer dizer, a questão da guerra cognitiva, né, ou como se está usando as questões relacionadas à cognição, neurociência, etc., não só para a guerra, né, para praticamente tudo. O marketing tem utilizado isso com muita frequência, né, e a linha está exatamente, tem esse foco. Claro, são guerras cognitivas, mas assim, um olhar dual, né? Quer dizer, o impacto disso, o desenvolvimento desse tipo de ação, talvez na sociedade civil, vamos chamar assim. Então, é algo bastante interessante, né? É muito amplo, acredito que seja muito amplo o campo de pesquisa, porque se a gente tentar fazer um paralelo muito incipiente por enquanto, mas a questão da guerra, as questões cognitivas e os problemas que tem trazido, e preocupações, na verdade, ele se dá diretamente com a questão da queda do ensino, em termos de desenvolvimento de algumas habilidades, como pensamento crítico, analítico e etc. Então, é um campo muito amplo e bastante interessante, né, de se atuar. A questão da biossegurança, né, e segurança alimentar, além de ser um ponto crucial para a humanidade, acho que provavelmente vocês vão dialogar muito com a linha de escassez de recursos, né, que foi também apresentado aqui. E é um tema que, por incrível que pareça, quando a gente, bom, pelo menos a pouca coisa que eu li, né, sobre a guerra do futuro e um olhar de futuro sobre a questão de defesa, eu vi poucas vezes se pontuar isso. Isso é fundamental, né? Quer dizer, por mais tecnologia que se utilize hoje no teatro de operações, os soldados e os militares ainda precisam se alimentar, né? E diante de um ambiente extremamente incerto sobre a questão, né, da escassez, da segurança alimentar, né, que hoje é um ponto fundamental na geopolítica, por exemplo, vem muito a calhar aí, e também vocês terão um campo enorme, né? A quantidade de incertezas que provavelmente pontuam todos esses temas, né? Mas também e principalmente a segurança alimentar para os próximos 15, 10 anos, 20 anos, é bastante interessante. E, por fim, o tema de desastres também extremamente atual, né? Até porque, quando a gente fala em desastre, e de uma forma geral, independente das mudanças climáticas e dos desastres naturais, né, a gente tem lidado com uma infraestrutura cada vez mais deficitária, antiga, né, e que potencialize muito, eu acho, né, dos desastres. Então, de novo, um tema propício, né, extremamente atual, dado que a gente vem observando aí ao longo do tempo em termos de desastres, né, e que também permite aí todos os temas, né, que eu pude comentar, permite aí a construção de possíveis cenários para desenvolvimento de ações, para reflexão, né, digamos assim, do campo da defesa. Então, são temas muito relevantes. Parabéns a todos por essa iniciativa. Muito obrigado.